Olá, o Mãos Solidárias de hoje está no centro de Campinas para falar de um trabalho, olha, bem legal e por muitos até desconhecido. Em 2021 começou a atuar aqui na nossa cidade e trata-se de uma associação sem fins lucrativos que atua no combate ao déficit habitacional através do modelo de locação social. Quem vai conversar com a gente é a Helena White, que é voluntária e representante aqui do Conselho Administrativo, e a Patrícia Sarti, também voluntária. Meninas, sejam bem-vindas. E eu já vou perguntar a Helena, conta para nós o que é essa associação. Olha, o AJA, o Fundo AJA Habitação... AJA com H, viu, gente? De Habitação Já. A gente tem um tripé. A gente quer ocupar o centro, né? Que as pessoas que gostem do centro, morem no centro, usem o centro. A gente quer reaproveitar os imóveis antigos para valorizar o nosso patrimônio. Tem cada prédio antigo, casa antiga no centro, caindo aos pedaços. Então a gente compra e restaura para valorizar nosso patrimônio. E em terceiro lugar, e mais importante, é o aluguel solidário. Oferecer aluguel de um pequeno apartamento por 1/3 do salário mínimo. Sim, agora quando vocês tiveram lá em 2021 essa ideia, como surgiu? A gente sabe que inclusive o centro, apesar de todas as iniciativas do poder público e mesmo das empresas, do comércio central, há muito essa discussão em torno da moradia no centro da cidade. Como que surge essa ideia lá em 2021? Olha, a gente precisa... Ou a gente já tem fundos, ou a gente precisa conseguir fundos para comprar imóveis no centro, para que tenha essa missão. Como foi isso? Olha, foi um grupo de arquitetos, urbanistas e junto com eles um grupo de amigos historiador, sociólogo, psicólogo, um grupo de pessoas indignado com a fila de espera. A gente tem 18 mil famílias na fila de espera da Coab. E por outro lado, há um monte de casa abandonada. São 54 mil imóveis abandonados e desocupados em Campinas. Na cidade toda? Na cidade toda. Tá. Sendo que 500 são no centro. E muitas vezes com valor histórico. Então é uma incoerência. Tem casa e tem gente morando na rua. E tem uma fila imensa na Coab. Então foi com esse desejo de uma cidade mais inclusiva, justa e igualitária que esse grupo tinha e tem até hoje ao ver a cidade, por serem urbanistas, e juntando essas duas coisas, nós temos os imóveis e temos as pessoas. Então eles tiveram essa ideia, sem dinheiro nenhum. Aí sim que eles foram levantar o recurso. Tá certo. Eu digo eles porque eu entrei em 2022. Você entrou em 2022 e ela já faz parte da tesouraria, é isso? Sim. Daqui a pouco você conta mais pra gente. Agora, Patrícia, como você entra nessa história? Quem te convidou? Como você conheceu? E parece que a Patrícia entrou, gente, tá com tudo, hein? Conta pra nós. Então, já era um projeto meu de, após a aposentadoria, eu me dedicar a alguma atividade de voluntarismo. E aí eu conheço uma amiga que já fazia parte do AJA, que dos meus tempos de faculdade de Unicamp, que convidou, olha, existe o AJA que eu estou participando e é muito bom, venha conhecer. E foi daí, 1 ano e meio atrás, que eu comecei e já estou em 3 frentes, que nós dividimos em frentes de trabalho, que a gente chama de grupos de trabalho, né? Então, o grupo de trabalho de captação de recursos, o grupo de trabalho de pessoas, o grupo de eventos, né? E nós temos uma série de atividades relacionadas a esses grupos, especificamente. Agora, Helena, quando você diz, olha, 2022 eu cheguei aqui, naquela época, qual era a estrutura que você tinha? Até porque você diz, olha, o nosso objetivo é comprar uma casa, né, um imóvel que seja, e alugar por 1/3 do salário mínimo, correto? Como que foi, então, a partir daquela ideia? Primeiro, buscar qual seria esse imóvel, buscar o dinheiro para comprar esse imóvel e depois gastar um outro dinheiro investindo na reforma desse imóvel. Me fala um pouquinho desse processo. Tá. Foi uma ideia muito boa que esse grupo teve. Primeiro foi estudo. Vamos estudar quais são esses imóveis. São professores tanto da PUC quanto da Unicamp, então alguns alunos ajudaram, fizeram um estudo. Quais são esses 500 imóveis desocupados no centro? Então,
primeira vez esse levantamento. Segunda coisa é quem mais precisa. E foi feito todo um estudo de que mãe solo é um grupo de pessoas em vulnerabilidade social que mais precisa de moradia. Então estava escolhido o público. E aí foi tida a ideia de fazer uma SPE, uma Sociedade de Propósito Específico. Então foram 22 pessoas que se reuniram para fazer um investimento social. Colocaram dinheiro nessa sociedade sem pensar em ganhos nem de correção monetária, nem de lucro, e de um dia ter esse dinheiro de volta, mas principalmente que esse dinheiro pudesse tanto comprar casa, que na verdade foi barata, R$200 mil, porque casa vazia e antiga, e principalmente a reforma, que aí foram outros R$300 mil. A reforma custou mais caro que a casa. Sim, porque é uma casa antiga e a gente fez 4 estúdios lá dentro, uma cozinha coletiva e uma área de serviço coletiva, mais todos os móveis. Tá. Definido, então, qual seria o público nesse primeiro, podemos chamar de projeto piloto ou não? Sim. Desse primeiro projeto piloto. Inclusive, gente, uma curiosidade antes. As meninas estão com uma camiseta que tem um desenho, que é o primeiro projeto, é a casa que daqui a pouco vocês vão conhecer, é a Vila Sal, é isso? Isso. Partiu do princípio, então, que eram mulheres em vulnerabilidade. Onde procurar essas mulheres? Vocês foram direto em, por exemplo, mulheres que estão em situação de rua e que precisavam de uma moradia, mulheres que já tinham passado por algum tipo de serviço, já, digamos que aqui da nossa cidade, seja ele no CEAMO, em algum outro serviço de acolhimento. Qual foi o caminho, então? Olha, a palavra-chave para projeto social com sucesso é parceria. Então, a primeira coisa que a gente fez foi fazer parceria. Fizemos parceria com a Casa da Gestante, do Instituto Padre Haroldo, e com a Casa Santa Clara, do Caritas. Sim. Então, são 2 casas de gestantes. Procuramos também as Laudelinas, que é um grupo muito forte aqui em Campinas. Procuramos o Sindicato das Empregadas Domésticas e procuramos as PLPs, as Promotoras Legais Populares. Sim. Então fizemos parcerias com esses 5 e as 2 primeiras é que tinham mais facilidade de indicar mulheres que já moravam 1 ano e meio nas casas e já estavam para sair. Suas crianças já estavam com 10 meses, 11 meses, elas já estavam para sair. Então a gente só recebe moradoras indicadas por esses parceiros. Porque daí já tem uma base, digamos assim, né? E Patrícia, você falou desses grupos de trabalho. Quando você chegou, em quais deles você atua e qual é cada linha de cada grupo? Então, eu entrei inicialmente no captação de recursos, que é fundamental. A gente precisa desses recursos entrando constantemente, que pode ser feito de várias formas, né? Desde torne-se membro do AJA, pagando uma anuidade, que é pouquíssimo, é menos do que 2 refeições num bom restaurante, e outros recursos que são, por exemplo, voluntariado. Então você pode ser só membro ou membro voluntário, que aí você dá o seu tempo, doa o seu tempo, sim, as suas atividades, né? Há o grupo de eventos, que promove eventos com o objetivo de arrecadar fundos, além de divulgar o AJA, e o grupo de pessoas, que eu também estou, no qual nós interagimos com essas mães solo e tratamos especificamente de cada necessidade de cada família. Então varia muito, às vezes é uma roupa para uma criança, uma mochila para ir para a escola, outros pequenos detalhes que a gente consegue como doações usando os nossos networks, né, os nossos amigos, os nossos familiares. E é muito rápido, né, porque o povo brasileiro é muito solidário quando se trata de uma campanha. Então vem daí. Então, captação de recursos é uma frente. Uma frente. Qual é a outra que você atua? De eventos. Eventos. E pessoas. Eventos, vocês fazem o quê? Algumas festas para arrecadação de fundos? O que é? Festas, palestras, exibição de filmes, que não são cobrados ingressos, mas é um chapéu que passa entre as pessoas que estão ali
na plateia assistindo o filme. Vocês fizeram alguma coisa em 2025 nesse Sim, sentido? fizemos. Normalmente o tema relacionado a o nosso propósito, que é a habitação, né? O que mas que não vocês necessariamente. fizeram? Conta pra gente. Conta do Padre Júlio. Fizemos o evento do Padre Júlio, Quando ele esteve Lancelotti, aqui, vocês que fizeram? em parceria com o Sindipetro, Sindicato dos Sim. Petroleiros, porque a gente já sabia que ele atrai uma grande multidão, né? Sim. E foi muito positivo. E por que ele, né? Porque ele já fazia parte do FICA em São Paulo e o AJA é um espelho do FICA. Correto. Né? Nós nos baseamos no FICA para desenvolver inicialmente o projeto e agora estamos em plena atividade, com muito sucesso, na primeira casa e a segunda casa que vai ser inaugurada em março, assim que terminar a reforma. Terceira frente. Você falou então Pessoas. de pessoas. Que é o Né? Que é o quê? Você é atrás dos voluntários, é isso ou não? Não, é cuidar delas, das Das moradoras. e Mas das cuidar em suas que demandas. sentido? Nisso que você falou? Precisa de uma mochila, precisa de alguma coisa, é isso? Também é o tratamento seguinte, dentário. né? Não basta fornecer a moradia, não basta fornecer a cesta básica. Elas precisam de um pouquinho mais, principalmente de um apoio psicológico, né? De um tratamento dentário que nós cedemos para as moradoras da Vila Sal, que faz toda a diferença, que aumenta essa autoestima. Trabalhar os currículos delas, prepará-las em cursos profissionalizantes e ajudá-las a uma recolocação no mercado de trabalho. Isso tudo fazendo a transformação além do ato solidário, Sim. de moradia em si, né? Então, o voluntário que está no AJA é aquele que põe a mão na massa mesmo, né? Não é só adquirir coisas, mas é dar toda uma assistência completa. Sim, agora quando a gente pensa nisso, Helena, e a Patrícia já deu um spoiler que nós teremos aí uma nova casa. Essa primeira casa, que é a Vila Sal, que são as mulheres, então, como você diz, da Casa da Gestante, é isso. Essa segunda casa são mais mulheres vindo de uma dessas instituições que vocês mencionaram? A gente fez parceria com a FEAC para essa segunda casa e a FEAC trouxe para nós uma preocupação muito grande dela de um outro grupo de pessoas com muita vulnerabilidade também em Campinas, que são crianças, jovens e adolescentes abrigados. Sim. Crianças e adolescentes e jovens que moraram em abrigo a vida toda, que quando fazem 18 anos têm que sair do abrigo. Campinas tem 2 repúblicas assistidas apenas, 6 vagas para as meninas, 6 vagas para os meninos. E quando eles fazem 21 anos, de novo, eles estão sozinhos na vida, eles não têm família, né? Correto. Então a FEAC falou, olha, a gente precisa muito de moradia para esses meninos. Então essa segunda casa, que é de 1947, esqueci de falar, mas a primeira é de 1929. Essa, inclusive, só um parêntese rápido, essa é algo a mais do nosso parceiro FICA, que a gente trouxe toda a ideia, a gente é incubado por eles, a gente aprende muito com eles. A gente teve algo a mais em Campinas, que é restauro de imóveis antigos. Sim. Então, o primeiro de 1929 e agora 1947. A parceria com a FEAC, lá a gente fez 3 apartamentos com sua cozinha, seu banheiro e 2 quartos. Então, cada apartamento vai ter o quê? 4 pessoas? Não, só 2. 2. Cada um vai ter o seu quarto separado. Porque esse é um pedido para elas. Eu estava até conversando com você antes, né? Quando a gente vai fazer o bem para as pessoas, a gente não pode achar que a gente sabe o que é bom para elas. A gente tem que perguntar. As pessoas sabem. Muitas vezes elas não sabem falar, mas você tem que ter toda uma metodologia, pedagogia, psicologia para entender o que as pessoas para quem você quer fazer o bem quer. Sim. E nós fomos conversar com as meninas e os meninos moradores de República. E a primeira coisa que a gente percebeu é que eles iam morar sozinhos. Eles moraram a vida inteira num quarto com 3 beliches, 4 beliches. Foi Eles tudo querem- muito coletivo. Isso, eles querem individualidade.
E essa segunda casa, a gente estava pensando em fazer a cozinha coletiva, é mais barato, né? Você faz um estúdiozinho só com banheiro e quarto e faz uma cozinha coletiva. Correto. Arrepiou os meninos. Olha, chega de cozinha coletiva, a gente não aguenta mais. Aí a gente refez todo o projeto, são apartamentos com sua própria cozinha, banheiro e 2 quartos. São pequenos, mas cada menino ou menina vai ter o seu quarto. Sua cama e seu guarda-roupa. Exatamente. Sim. E aí e é no centro também. Também no centro, Os perto do apartamentos no Mercadão. centro. É. E quando a gente pensa no investimento e como convencer as pessoas a investir num projeto desse, que não é um projeto de curto prazo, é de médio a longo, correto? Como convencer? Você, por exemplo, que vai atrás dos recursos, Patrícia, me conta. Primeiro que nós temos que mostrar o quão estruturados nós estamos, né? Que os nossos projetos são bem realistas, né? Muito bem desenhados, né? E com um propósito muito claro, né? Que é exatamente o fornecer a moradia digna a essa população em vulnerabilidade, sejam as mães solo ou sejam os jovens, né? E segundo, que essa parceria, esse recurso, né, que a gente busca, ele pode vir de qualquer lugar, né? De um grupo de pessoas físicas, ou de empresas que tenham também uma campanha de solidariedade, de colaboração. E, evidentemente, que isso é tudo muito bem estruturado, escrito, fornecendo os dados. Né? No caso da FEAC, por exemplo, eles acompanharam a obra da segunda casa, fiscalizaram tudo, né? Para ver se estava realmente... A segunda casa que vocês falam são os 3 apartamentos. Isso. Que é no mesmo edifício, é isso ou não? Não, separados. Tudo separado. Casas separadas, que nós estamos chamando de Casa das Juventudes. Tá, Porque então são jovens. 3 endereços diferentes. Não, 2. só 2. É o Vila Sal, de 1929, com as mães solo. Tá. E a segunda casa, na Falcão Filho, que tem os 3 apartamentos dentro. Ah, É isso. compreendo. Quando eu falei apartamento, ficou parecendo predinho. Ficou parecendo predinho. Não, é uma casa de 1947 que a gente dividiu a casa em 3 partes. E Tá, são e 3 cada um vai ter o apartamentos. seu lugar Isso, individualizado. com entradas separadas. As entradas também. É como se você em casa tivesse alugado um imóvel que tem uma casinha de fundo com a entrada dele, a outra casinha num cantinho com a outra entrada, e cada um vive a sua vida individualmente. Se quiser ter amizade, pode ter, mas se não quiser, não é obrigado. Cada um pode ali dentro daquela... falar agora, esse lugar é meu. Isso, esse lugar é meu, eu tenho individualidade, eu tenho as cores e os móveis que eu quero. É bem isso mesmo. Só a lavanderia coletiva. Certo. E tem uma laje também. Tá. Em cima da edícula, você acertou, tem uma edícula mesmo. Em cima da edícula vai ter um chuveirão, vai ter uma área comum também para lazer. Certo, como se fosse um pequeno condomínio. Isso. Perfeito. E aí, na primeira casa, foram R$200 mil. Nessa segunda, quanto? Olha, não tô com os números de cor, Mas em média. em média. Essa casa também foi baratinha, acho que foi 240 mil só. E a reforma tá saindo nos 300 mil. Uns 300 mil. E aí, nesse caso do segundo projeto, são os mesmos patrocinadores ou não? Vocês tiveram que ir atrás de novos patrocinadores? Sim, novos. O primeiro foi um grupo de amigos, né? Que inclusive fez a sociedade, investimento social. Inclusive agora eles estão doando. O projeto deu tão certo que a gente foi conversar com os 20 amigos. Porque até a gente juntar o dinheiro só com aluguel baixinho, esse aluguel que eu te falei, de 1/3 do salário mínimo, paga internet, água e luz, além do aluguel. Então a pessoa gasta só 1/3 mesmo com a casa. Tá. Imagina quantos anos nós vamos trabalhar para o Conseguir pouquinho que comprar alguma sobra, coisa. ou comprar a próxima coisa ou pagar o investimento. Então as pessoas viram que deu certo e estão doando, está sendo muito bacana. Mas a sua pergunta, o segundo projeto foi a FEAC que nos apoiou. A gente ganhou, uma pessoa física nos deu de presente a casa, porque gostou muito do projeto, nos deu a casa, e a FEAC está dando não só a reforma,
que está entre 300 e 400 mil, realmente eu estou sem esse número, está nos dando, nesse projeto, dinheiro para contratar uma assistente administrativa, para poder cuidar disso tudo, e o aluguel de 6 meses, 100%, para esse jovem entrar tranquilo. Os segundos 6 meses ele vai pagar só 25% do aluguel. Porque a FEAC vai pagar a outra nesse parte. Nesse projeto está incluído isso. Olha que bacana. No terceiro 6 meses, 75%. Ele vai pagar 50%. E nos quartos 6 meses, 75%. Então, durante 2 anos, ele vai aos pouquinhos aumentando esse aluguel. Só depois de 2 anos que ele vai pagar o aluguel completo, que vai ser por volta de 340 por menino. Tá, mas e aí? Terminado esses 2 anos, tanto as mulheres da primeira casa quanto os jovens da segunda casa, isso tem um período ou não? Depois que ele conseguir pagar, ele pode continuar na casa como sendo um inquilino normal. Qual é a ideia? Ser inquilino normal. Ele não precisa sair depois de 2 anos. Existe um contrato de aluguel que a gente fala para as inquilinas o que a gente espera delas e o que elas podem esperar da gente. Estando aquilo sendo combinado sendo feito, é um aluguel normal. Vai renovando e elas podem ficar quanto elas quiserem. E aí a Patrícia falou que tem algumas coisas, né? Tem o curso, me conta os combinados. Então. Claro que existe essa possibilidade deles permanecerem ali por mais tempo, mas a ideia é que não, né? Que eles tenham, os jovens e as mães também, então incluímos a população das 2 casas, que eles tenham uma oportunidade de uma formação educacional técnica, né, com esses parceiros que nós temos na cidade, que nos ajudam muito, oferecendo uma bolsa de 100% dos cursos, onde eles podem participar num período de 1 ano e meio, no máximo 2 anos, eles já têm uma formação técnica e estão preparados para o mercado de trabalho. E a gente ajuda também na organização do currículo, na indicação de vagas. As mães conseguem, por exemplo, vaga em creche, em escola, vocês também auxiliam nesse sentido? De preferência próximo. Centro, tá. E aí essa ideia é fantástica, né, do AJA, em manter sempre essas moradias no centro da cidade, para facilitar a locomoção, trabalho, casa. Sim. Né? E escola das crianças e todo o resto, mercado, farmácia, né? Sem precisar utilizar um transporte público e ter mais um custo, além do que elas já têm. Sim. Né? Então seria muito interessante que novos parceiros, por exemplo, o poder público, pudesse nos ajudar e trabalharmos juntos, fazendo com que isso se torne uma pauta pública. Uma política pública de Campinas. Uma política pública de Campinas, né? Porque estrutura nós temos, vontade nós temos, voluntários, membros, doadores, né? E a realidade, o número de pessoas procurando moradia. Nesse sentido, eu vejo como bem interessante, aí é uma opinião pessoal, essa questão do acompanhamento. Porque a gente já conhece alguns projetos, inclusive de aluguel social, em que a família recebe o aluguel e aquilo não é supervisionado, aquilo não é visto, não se sabe nem que situação aquela família está vivendo. E no caso não, vocês participam sempre da rotina dessas pessoas, correto? E agora, pensando nesse público, pensando nessa caminhada, uma segunda casa agora em 2026... que vem pela frente, Helena? A gente quer a terceira casa, claro. Inclusive, a primeira conversa que a gente fez com a FEAC foi de 2 casas, para meninos e para meninas. Essa é de meninos, né? Essa era de meninas e a gente percebeu que hoje tem 8 meninos nessas repúblicas, 7 ou 8 meninos precisando de casa e só tem uma menina. Então, nós vamos fazer essa casa para meninos, vamos mudar. Estamos ainda conversando com a FEAC. Eles são os que completaram 18 ou que já completam de 21? 21. Então, eles já saíram, eles viveram no serviço de acolhimento de criança e adolescente, estão na República para jovens. Isso. E agora, completados 21 anos, não tem
em tese, para onde ir. Isso. E eles vão ter, então, a moradia social. A nossa regra não é os 21, a nossa regra Tá. é os 18. Tá. Mas é claro que a gente prefere o menino mais velho para que ele fique de 18 a 21 numa república assistida, com essa equipe de pedagogo, psicólogo e assistente social. Tá. O nosso projeto, temos esse acompanhamento voluntariamente e, para aproveitar aqui a entrevista, pedir para os nossos as pessoas que estão nos assistindo, a gente precisa muito de apoio para ter essa equipe também. A gente gostaria de ter condição de contratar assistente social, psicólogo e ciência social. Sim. Mas por enquanto não temos. Então a gente prefere o menino de 21 anos. Tá. Mas pode ser de 18 também. Nessa listinha que eu falei, acho que tem uns 18 que saíram do abrigo há pouco tempo, que é do Aldeias Infantis. Entendi. Agora, quando você pensa já na terceira casa, Isso. né? Vocês já começaram a se articular para isso? Sim, com certeza. Primeiro, a gente está prestando contas para a FEAC perfeitamente. Nossa prestação de contas, nosso relacionamento com a FEAC está ótimo. A gente faz tudo super certinho. E segunda coisa, a gente estava começando a ver uma outra casa, porque a gente está atendendo os meninos, precisamos atender as meninas, provavelmente os meninos, tá? Ainda estamos pensando, ainda vamos conversar com a FEAC. Mas vamos atender só um gênero, precisa atender o outro, né? Esses meninos, eles já trabalham ou ainda não? Alguns... Também vai ter que fazer esse trabalho, por exemplo, da profissionalização. Sim, vai. Mesmo que os que trabalham... Ah, não, mas eu estou trabalhando em alguma coisa, mas eu quero sim ter uma profissão. Tem tudo isso. Porque também é aquilo que a Patrícia falou, não basta dar a moradia. A gente tem que fazer com que eles... eu quero aspirar por algo melhor, querer... Depois, lá na frente, ter independência também, né, Helena? Isso, exatamente. E a gente já está conhecendo esses meninos. Porque o nosso principal know-how é restauração de móveis antigos, né? A gente Sim. faz parte do AJA, um arquiteto que estuda lá em Pisa, que faz parte do grupo que está restaurando a catedral. Então, a gente ofereceu esse curso para eles. Os meninos fizeram, desde maio até agora, um curso de pintura de restauro. Pintura em madeira, em alvenaria e agora estão em ferro, aprendendo como restaurar uma janela antiga, por exemplo. E convivendo com esses meninos é que a gente viu, às vezes eles passam pouco tempo no emprego, volte eles estão desempregados, eles são jovens, eles não sabem bem o que querem da vida ainda. Alguns deles se apaixonaram pela pintura, muitos deles não, estão procurando outros cursos, a gente quer ajudá-los a fazer outros cursos. Então é isso, é acompanhar essa juventude para que descubra o que realmente gosta, para que trabalhe para alcançar o que gosta e para conseguir um emprego no que gosta. Ou seja, tem muito trabalho a fazer no Grupo AJA. Muito. E quem está em casa e quer entender, quer conhecer, quer ser voluntário, quer saber como ajudar, onde encontra o Grupo AJA? Isso, vamos lá. O Fundo AJA, viu, gente? Não é Grupo AJA, é Fundo AJA. Bom, primeira coisa é Instagram e site. Nós que já está aparecendo aí no seu vídeo, hein? Isso, Fundo AJA, o site e o Instagram. A gente está sempre falando dos nossos eventos. Um evento muito legal para vir conhecer a gente e aproveitar e ganhar alguma coisa, a gente tem feito caminhadas pelo centro. Chama Pelas Ruas da Cidade. A gente convida um especialista, por exemplo, a gente convidou um especialista que entendia tudo de ferroviária, trem ferroviário, quando foi construída a nossa ferroviária, malha de trem, e a gente ficou andando em volta da ferroviária nossa, lá na Estação Cultura, e ele contou um monte de história legal. Então a gente tem uma vez por mês esses passeios. Que as pessoas veem na rede social. Para saber onde Instagram, entrou no Instagram, a gente está sempre divulgando isso. E a pessoa, então, descobre que a cidade é bela, ele aprende um monte de coisa da cidade e aprende mais da gente para conhecer, para ver como que ela pode ser voluntária. Então, no Instagram e no site tem essas informações. É um passeio gratuito, muito bem assessorado por especialistas, como a Helena disse, né, historiadores, realmente pessoas que conhecem sobre aquilo que estão falando. E o mais interessante é descobrir a cidade, né? Porque às vezes a gente mora na cidade a vida toda e alguns bairros, alguns prédios nunca parou para olhar, uau, que bonito que é isso, qual é a história atrás desse prédio, né? Então, além de salvar esses prédios históricos que nós fazemos, adquirindo, reformando e oferecendo a moradia digna a essas populações vulneráveis, nós estamos colaborando para o embelezamento da cidade, pela história de Campinas, né? E
fechando assim com chave de ouro, estaríamos com todo o apoio do poder público participando junto com a gente. E a gente já se coloca aqui à disposição para contar esse outro capítulo quando ele acontecer. Que Combinado? ótimo. Combinado. E olha, já já a gente vai mostrar inclusive essa primeira moradia, né, que é a Vila Sal. Nós vamos lá conhecer como é que essas mulheres vivem dignamente aqui no centro de Campinas. Não saia daí que o Mãos Solidárias volta já já. E neste segundo bloco do Mãos Solidárias, a gente veio aqui na Vila Sal, que fica bem no centro de Campinas, conhecer um pouquinho do que é essa oportunidade de moradia social. Eu estou aqui com a Madison, ela que é uma dessas moradoras, ela tem 2 filhos, um deles mora aqui com ela. Fala um pouquinho como foi, como surgiu essa oportunidade de morar aqui, como que era a sua vida, conta pra gente. Minha vida foi bem difícil, desde os meus 16 anos, saí de casa bem nova. Então, eu vi uma oportunidade bem grande quando eu vim pra cá. Você é de Campinas ou não? Não, eu sou nascida em Ubatuba e criada em São Paulo. E eu vim pra cá, que eu conheci os pais dos meus filhos, e vi uma oportunidade de crescer em algum lugar diferente da minha vida. E acabou não dando tanto certo, eu acabei indo morar em algum abrigo. Um abrigo para mulheres aqui em Campinas mesmo. E foi de lá que surgiu a proposta de morar aqui na residência do Aja. É uma proposta muito legal, uma coisa... Você está aqui desde quando? Desde 2020, final de 2024, acho que foi isso. Eu sou uma das primeiras moradoras aqui também. Estou aqui desde a inauguração do projeto. E aí, você morava nesse outro lugar com seu bebê e você queria realmente ter uma oportunidade de começar de uma forma diferente. Aqui foi essa oportunidade, então? Sim, tive muitas oportunidades novas com esse lugar. Eles acolhem bastante gente. É uma iniciativa que eles estão muito do nosso lado. Eles têm muitas iniciativas sociais para juntar doações, alguns fundos para gente, para ajudar na manutenção da casa, para ajudar até mesmo com o que as crianças estão precisando, fralda, às vezes um suplemento alimentício aqui para casa. Você falou que inclusive seu filho estuda aqui perto, numa creche. Queria que você falasse também de retomar essa rotina e essa oportunidade de, olha, eu vou levar meu filho na creche, eu vou buscar, eu tenho que cuidar da casa. Me conta um pouquinho dessa rotina. Nada melhor do que ter uma autonomia, né, gente? Porque o abrigo, ele dá muita oportunidade pra gente, só que tira esse direito, assim, não que tira, mas deixa mais restrito o direito da gente sair, da gente ir, da gente voltar. É muito minucioso, tem que ser tudo relatado. E aqui não, aqui a gente se sente em casa. A gente sabe que a gente tem nosso lar, que a gente pode sair, levar nossos filhos na escola, voltar, a gente consegue trabalhar, deixar nossas coisas em segurança. Porque aqui é nosso lar, é nossa casa, no fim das contas. E de toda forma, você inclusive me contou que é tatuadora e que pretende inclusive voltar a trabalhar nesse ofício que você parece que gosta bastante. Fala um pouquinho desses planos para mim. Então, tenho muitos planos ainda e um deles já está caminhando. Estou voltando a tatuar, estou voltando a treinar. Inclusive, estar morando aqui foi uma dessas oportunidades que eu treinei bastante enquanto eu estava morando aqui. Então, outra coisa também que já me possibilitou, que em outros lugares quando eu morei no abrigo, eu não poderia estar fazendo isso. Então, aqui me deu essa possibilidade de treinar bastante para me voltar a tatuar. Até artesanato, decorar minha própria parede, colocar planta pela casa. Eu acho que tudo, sabe? Tudo que tem o nosso toque, que é nosso, assim, é mais aconchegante. Ter esse direito de escolha. Sim, nosso direito de escolher o que a gente quer, como a gente quer. Eu acho que isso é muito importante. E daqui pra frente, quais são seus planos, Mad? Então, eu não tenho planos tão futuros no momento. Eu tô começando agora de novo, depois de algumas mudanças na minha vida. Mas o primordial é sempre manter meu filho
na estabilidade junto comigo. Continuar treinando, né, tatuagem, porque é o emprego que eu tenho no momento, então eu quero ser muito bom um dia, e a gente faz isso treinando. E é isso, cuidar do meu cantinho para continuar sempre. Med, e ter a moradia, ter essa oportunidade de ter uma casa, como você falou, que você coloca a sua planta, que você coloca o seu jeito, arruma como você quer. Isso foi e é essencial para essa reconstrução da sua vida, essa oportunidade que você fala, olha, eu quero seguir, eu quero fazer mais coisas. Com certeza, né? Eu acho que, não acho só, mas eu tenho certeza que é fundamental para todas nós que estamos aqui hoje, porque você ter um endereço, você ter uma segurança de você ter um lar é excepcional, né? Você saber que você vai chegar, vai ter essas coisas, e foi tirado isso da gente por muito tempo. Cada uma está aqui por um motivo diferente, cada uma passou por uma coisa diferente, mas no fim das contas está todo mundo lutando, está todo mundo no mesmo foco. A gente quer se erguer e quer continuar tendo o nosso espaço, nosso cantinho, para continuar evoluindo e progredindo. Tá certo, então. A gente continua, então, com a entrevista e com essas mulheres do Funduage explicando um pouquinho mais sobre esse trabalho. Inclusive, a gente está aqui, ó, nessa casa que é a Vila Sal, que é o projeto número 1, mas daqui a pouquinho vocês vão ver imagens do outro projeto que começa a nascer aqui em Campinas, mas para um outro público, os jovens que até então viviam em serviços de acolhimento. A gente que viu aí a Casa da Med e de outras mulheres, aqui no centro também tem um espaço comercial, que é uma loja colaborativa e, claro, tem o trabalho do Funduage. Me fala também dessa parte, dessa parceria também para as lojas colaborativas como essa. Isso, a gente tem essa primeira casa nossa, né, que são os 4 estúdios, e tem essa área comercial. E como não poderia deixar de ser, a gente procurou um parceiro, também movimento, também projeto social, e achamos o Movimento Rosalina. A gente tem muita admiração por esse movimento, porque são mulheres empreendedoras negras que vendem coisas lindas. Inclusive, eu convido o pessoal a conhecer o Movimento Rosalina, principalmente pelo Instagram, e é uma parceria muito boa, porque são objetivos em comum, né? O AJA e o Movimento Rosalina têm muitas coisas em comum. Até porque quando a gente fala em trabalho, a gente também fala em emprego, em moradia, faz tudo, digamos que dos direitos básicos de todo ser humano, né, Helena? Verdade. Quem sabe uma das nossas inquilinas querem se tornar uma empreendedora, né? Então elas estão sempre conhecendo aqui, já são amigas, já tem essa parceria de me ajuda disso, me ajuda naquilo, e quem sabe elas também se tornam uma empreendedora, né? Então, mais uma missão importante aí, né? Sim, a gente está muito feliz com essa parceria, com todas as empreendedoras daqui, a Mariana. O Movimento Rosalina é admirável. Olha, e assim a gente encerra o Mãos Solidárias de hoje, mostrando um pouquinho desse trabalho também para o direito essencial, que é o direito à moradia. E Campinas, como a Helena explicou, a gente tem esse projeto aqui que restaura de alguma forma as casas e outros imóveis no centro da cidade para que eles possam ser ocupados por moradia social. Até um próximo programa.